Você está sofrendo, isso é claro, mas talvez ainda não tenha entendido por quê. Talvez ache que está sofrendo por alguém que perdeu, por alguém que não te escolheu. Mas a verdade é ainda mais crua. Você está sofrendo por alguém que nunca existiu do jeito que você imaginou. Você se apaixonou pela ideia do que essa pessoa poderia ser, não por quem ela realmente é. E quanto mais você se agarra a essa ilusão, mais se afunda em um ciclo de dor, frustração e autoabandono. Neste vídeo, nós vamos falar sobre isso. Você vai entender por que a dor que sente é muitas vezes alimentada por você mesmo. Vamos falar sobre idealização, rejeição, vício emocional e, acima de tudo, sobre a liberdade que nasce quando você para de lutar contra o que é. O estoicismo nos ensina a viver com clareza, com presença e com dignidade. E é isso que eu quero te entregar aqui, um caminho de volta para si mesmo, sem ilusões, sem fantasmas, sem migalhas. Antes de começarmos, vá até a área de comentários e escreva: "Eu me liberto da ilusão que eu mesmo criei." Essa frase é o seu compromisso com a realidade. Um primeiro passo para parar de sangrar por feridas que você mesmo abriu com a própria imaginação. Agora, vamos começar. Número 1. Você ama a fantasia, não a pessoa. É difícil admitir, mas a verdade é essa. Você não ama a pessoa que pensa que ama. Você ama uma versão dela que existe só na sua cabeça, uma montagem feita de lembranças selecionadas, desejos projetados e falhas ignoradas. É como se você tivesse pintado um retrato perfeito, com cores escolhidas para acalmar sua solidão, e agora está apaixonado por esse quadro, não pelo ser humano que está fora da moldura. Essa fantasia ocupa seu coração, toma seu tempo e gera dor. Mas ela é, no fundo, uma ilusão. Essa idealização acontece porque a mente humana tem um talento único para preencher vazios com esperança. Ela cria histórias, completa silêncios e constrói motivos onde talvez não existam. Você se apegou a uma narrativa que te conforta, que explica o que está acontecendo, que dá sentido para a rejeição ou a distância. Mas ao fazer isso, você esquece de olhar para o que realmente está ali, o vazio, o silêncio, o afastamento. O estoicismo nos lembra que o sofrimento nasce do julgamento que fazemos das coisas, não das coisas em si. Se você julga essa pessoa como sua salvação ou como uma promessa de felicidade, a dor será inevitável quando a realidade não corresponder. O problema é que essa fantasia é uma prisão dourada. Ela prende você em ciclos de esperança e frustração, onde cada gesto ou palavra dela é ampliado ou interpretado para se encaixar no roteiro que sua mente criou. Você não vê a pessoa, mas a ideia dela, e isso faz você continuar preso, tentando conquistar algo que talvez nunca tenha existido. O verdadeiro amor, o amor livre, nasce do encontro com o outro em sua totalidade, com seus defeitos, ausências e escolhas. Amar a fantasia é se contentar com um fantasma que jamais poderá retribuir. Reconhecer que você está amando uma ilusão é o primeiro passo para libertar-se dessa dor que só você alimenta. Não é fácil, porque é preciso desmontar uma construção que a sua própria mente ajudou a erguer. Mas quando você aceita que essa pessoa, como você a imaginou, não existe, que o que você ama é só um reflexo criado para preencher seu vazio, você abre espaço para a realidade. E no encontro com o real, por mais duro que seja, nasce a possibilidade de reencontrar a si mesmo, livre das sombras da fantasia. Número 2. A idealização só te deixa preso. Quando você idealiza alguém, cria uma prisão invisível que você mesmo constrói, tijolo por tijolo, com expectativas irreais e desejos não correspondidos. É como se você colocasse essa pessoa em um pedestal inalcançável, esquecendo que, por trás da imagem perfeita que montou, há um ser humano comum,
com falhas, dúvidas e escolhas que talvez não coincidam com as suas. A idealização não é amor. É um mecanismo que engana sua mente para fugir da solidão e da insegurança. No entanto, ela não traz liberdade, e sim aprisiona a sua alma em um ciclo de espera e frustração. Essa prisão se torna ainda mais dolorosa porque você vive numa corda bamba entre a esperança e a realidade. Cada gesto, cada palavra ganha um peso excessivo, como se fosse um sinal que confirma o que você quer acreditar. Você interpreta o silêncio, a ausência e até a indiferença como promessas disfarçadas. A verdade, porém, é que esse roteiro está sendo escrito por você e não pelo outro. O estoicismo nos lembra que o sofrimento nasce quando confundimos o que está sob nosso controle com aquilo que não está. Idealizar é abrir mão do controle sobre si mesmo para se prender ao que não pode comandar. Estar preso à idealização significa desistir da liberdade de aceitar o outro como ele é, e também de se libertar do que não pode mudar. É uma armadilha que rouba sua paz e seu tempo, porque mantém você olhando para fora, para uma imagem que não existe de verdade. O amor genuíno, por sua vez, começa no reconhecimento, não do que desejamos que o outro seja, mas do que ele realmente é, sem filtros nem ilusões. Só assim você pode escolher com clareza se quer seguir junto ou se é hora de soltar a mão. Romper com a idealização é doloroso, porque exige que você abandone uma história construída para proteger seu coração. Mas essa ruptura é o caminho para a liberdade emocional. Quando você deixa de ser refém das imagens que sua mente fabrica, abre espaço para a verdade, e com ela, para a possibilidade de um amor mais real, mais sólido e, principalmente, para a paz interior que você tanto busca. Número 3. A rejeição é a verdade te libertando. Rejeição dói porque desmonta a fantasia que você criou sobre a relação, sobre o futuro que imaginava, sobre o lugar que acreditava ocupar na vida do outro. Ela aparece como um corte seco, uma porta que se fecha sem aviso. Mas a rejeição não é um inimigo. É uma verdade crua que te liberta de uma ilusão. O estoicismo nos ensina a encarar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Quando você aceita a rejeição, está aceitando a vida e suas escolhas, inclusive as que não te incluem. Rejeição não é fracasso. É uma resposta clara do mundo, uma manifestação do livre-arbítrio do outro, que não deve ser questionado ou contestado. Muitas vezes, resistimos à rejeição porque ela fere nosso orgulho e nossa expectativa de controle. Mas insistir em lutar contra o que foi dito ou não dito só prolonga o sofrimento e adia sua libertação. A sabedoria estoica mostra que a serenidade nasce quando deixamos de resistir ao que não podemos mudar e abraçamos a verdade como ela é, mesmo que doa. Quando você compreende que a rejeição é um convite para se afastar do que não te serve, começa a enxergar que ali existe um espaço aberto para o novo, para o que realmente pode agregar. Rejeição é um ponto final necessário para que você pare de escrever capítulos que só te machucam. É um chamado para olhar para dentro e entender que seu valor não depende da aprovação de ninguém, muito menos da pessoa que escolheu não estar contigo. Aceitar a rejeição é um ato de coragem. É renunciar ao conforto da ilusão e escolher a liberdade que vem da honestidade consigo mesmo. É olhar para a dor e dizer, isso não me define, eu sigo. Assim você transforma a rejeição, não em derrota, mas em um passo fundamental para a paz interior, para o crescimento e para a reconstrução de um caminho mais real e digno. Número 4. A pessoa que te ignora está seguindo a vida. Enquanto você fica preso esperando uma resposta, um gesto, um sinal, ela já está vivendo, está seguindo a vida, mesmo que isso doa admitir. É uma realidade dura,
porque você se agarrou à ideia de que ainda há um espaço reservado para você na história dela. Mas o tempo não para quem escolhe não estar presente. A vida continua, implacável e indiferente às suas esperas e suas dúvidas. Essa ausência, esse silêncio, não é um acaso. Muitas vezes é um recado claro, não verbal, mas forte, de que ela não está mais ali para você. E o pior erro que você pode cometer é tentar preencher esse vazio com mais pensamentos, mais expectativas, mais ilusões. O estoicismo ensina que aceitar o que não está sob nosso controle é o caminho para a tranquilidade. Você não controla as escolhas dela, não controla o tempo dela, não controla o que ela decide ser ou fazer. Quando você para de viver à espera, abre espaço para que a sua própria vida tome a frente. É ali, no presente, e não nas sombras do que já foi ou poderia ter sido, que está a oportunidade de encontrar paz e crescimento. Seguir vivendo não significa esquecer ou negar o que sentiu, mas reconhecer que o valor da sua existência não depende da presença ou da ausência dela. Você merece mais do que migalhas e respostas tardias. Entender que ela está seguindo a vida sem você pode ser libertador, apesar da dor. É um convite para você fazer o mesmo, para olhar para frente e focar no que pode construir com o que realmente está ao seu alcance. A serenidade nasce da aceitação. Aceitar que o outro tem seu caminho e que o seu caminho precisa continuar, independente do que ela faça ou deixe de fazer. Número 5. O silêncio dela já é uma resposta. O silêncio é uma linguagem, talvez a mais dolorosa de todas. Quando ela para de responder, de ligar, de procurar, não é ausência, é um recado claro. É um sinal que você insiste em não ouvir, porque dói demais aceitar que não haverá mais explicações, nem promessas, nem palavras para preencher o vazio. O estoicismo nos ensina que a natureza não responde aos nossos desejos, e o silêncio do outro é parte dessa verdade que precisamos encarar. Você pode tentar interpretar o silêncio dela de 1000 maneiras. Ela está confusa, ela precisa de tempo, ela não sabe o que quer. Mas, no fundo, o que está acontecendo é que o silêncio é a resposta mais honesta que ela podia dar. Às vezes, quem quer, demonstra. Quem se importa, aparece. O silêncio significa a ausência de vontade, a ausência de cuidado. Não é uma pausa. É um fim velado que você precisa aceitar para começar a se libertar. Resistir ao silêncio é tentar controlar algo que está além do seu alcance. É alimentar uma ilusão que só prolonga a dor. O estoicismo nos convida a focar no que podemos controlar. Nossos pensamentos, nossas ações, nossa aceitação. Se o outro escolheu não se comunicar, não há força no mundo que faça isso mudar. Negar esse silêncio é se aprisionar ainda mais. Aceitar o silêncio como resposta é um ato de coragem. É reconhecer que o outro tem o direito de não querer e que seu valor não diminui por isso. Quando você finalmente escuta esse silêncio, pode começar a ouvir a si mesmo, a se entender e a buscar a paz que não depende de palavras ou gestos alheios. O silêncio dela, por mais que doa, é a porta para sua libertação. Número 6. Você não pode controlar o que o outro sente. Controlar o que outra pessoa sente é uma ilusão tão antiga quanto o próprio desejo humano. Acreditar que é possível fazer alguém te amar, te querer ou te valorizar do jeito que você quer é, no fundo, negar a liberdade do outro e se enganar sobre a sua própria autonomia. O estoicismo é claro. Só temos controle sobre nossas atitudes, pensamentos e escolhas. O sentimento do outro está fora do nosso domínio e insistir em manipulá-lo só traz sofrimento. Quando você tenta controlar o que ela sente, está, na verdade, lutando contra a natureza da vida, que é imprevisível e independente. Essa luta é uma fonte constante de ansiedade, frustração
e dor. Você cria expectativas, interpreta gestos, busca sinais onde talvez não existam, tudo para encaixar a realidade na história que deseja viver. Mas a verdade é que o coração alheio não é uma equação para ser resolvida. É um mistério que cada um carrega dentro de si. Aceitar que você não pode controlar os sentimentos do outro é o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. É parar de se prender a respostas e atitudes que nunca estarão garantidas. É focar no que realmente importa, como você escolhe reagir, como cuida de si mesmo e como decide seguir em frente. Isso não significa desistir, mas sim respeitar a autonomia do outro e, principalmente, a sua própria. Quando você deixa de tentar controlar o que o outro sente, abre espaço para um amor mais saudável, baseado no respeito e na aceitação, não na tentativa desesperada de moldar alguém à sua vontade. O estoicismo nos convida a ser senhores de nós mesmos, e essa autonomia começa quando entendemos que o amor não é posse, mas escolha livre. Essa é a verdadeira paz que você pode encontrar. Número 7. Seu ego quer ser escolhido. O que você chama de amor, muitas vezes é o ego buscando aprovação, uma forma de se sentir valioso e reconhecido. Seu ego quer ser escolhido, admirado, desejado, não necessariamente porque você quer a pessoa, mas porque quer a validação que ela representa. É o ego que tenta preencher um vazio interno com a atenção alheia, confundindo aceitação com afeto genuíno. Essa busca é uma armadilha, porque faz você depender do olhar do outro para se sentir inteiro. O estoicismo ensina que a verdadeira força vem de dentro, do domínio sobre si mesmo e não da aprovação externa. Quando você entende que o valor que procura está em seu próprio caráter e não na escolha de alguém, a ansiedade de ser aceito começa a perder força. Seu ego perde o poder de controlar sua paz interior, porque ela passa a ser construída a partir do que você é, não do que os outros pensam de você. Essa necessidade de ser escolhido é também o motivo pelo qual você aceita migalhas, sinais confusos e promessas vazias. O ego se apega ao mínimo sinal de atenção, transformando-o em um combustível para continuar na ilusão. Mas essa dependência não é amor. É carência mascarada de esperança. A liberdade só aparece quando você se recusa a alimentar essa fome de aprovação e passa a valorizar a si mesmo, independentemente do que vier do outro lado. Reconhecer que seu ego quer ser escolhido é o primeiro passo para se libertar dessa prisão invisível. A escolha mais importante que você pode fazer é escolher a si mesmo, com respeito, amor próprio e autonomia. Essa é a verdadeira base para qualquer relação saudável e para uma vida plena. O estoicismo não promete um caminho fácil, mas ensina que a paz começa quando deixamos de buscar fora o que só podemos encontrar dentro. Número 8. Migalhas não são provas de amor. Muitas vezes, quando estamos presos à ilusão, acabamos nos contentando com migalhas. Um oi demorado, uma mensagem curta, um gesto mínimo, tudo isso vira para nós um sinal de esperança, uma prova de que ainda há algo ali. Mas o que são migalhas? São pedaços pequenos, insuficientes para alimentar o coração, que apenas mantém viva a chama da ilusão. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que é suficiente do que é apenas resto. Aceitar migalhas como provas de amor é aceitar menos do que você merece. É viver na expectativa de algo que não vai crescer, é se prender a um fio fino que pode se romper a qualquer momento. Quando você aceita essas pequenas doses de atenção, está, na verdade, alimentando sua própria prisão emocional, porque continua investindo energia e sentimento em algo que não se apresenta por inteiro. O amor verdadeiro não se mede por migalhas. Ele se revela em presença, consistência e vontade clara. O perigo das migalhas é que elas confundem o coração e a mente.
A esperança, mesmo que pequena, cria uma dependência emocional que torna difícil dar o passo para a libertação. Você passa a interpretar cada gesto mínimo como um sinal que justifica a dor e a espera. Mas isso é só o ego buscando evitar o confronto com a realidade dura, aquela que pede para que você olhe para si mesmo e decida se merece mais. A verdadeira coragem, segundo o estoicismo, é recusar as migalhas e buscar o que é pleno, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão temporária. É reconhecer que seu valor não está na atenção que recebe, mas na integridade com que se mantém. Amar a si mesmo é a base para que o amor dos outros, quando vier, seja real e saudável, não um fragmento que só prolonga o sofrimento. Número 9. Você está se iludindo sozinho. O maior inimigo do seu sofrimento não está fora, está dentro da sua mente. Você é quem alimenta essa ilusão, quem reconstrói a história a cada pensamento, cada lembrança, cada "e-se". A mente humana tem uma incrível capacidade de criar realidades alternativas. Mundos onde tudo faz sentido e onde o final é feliz, mesmo que na vida real isso não aconteça. É aí que mora o perigo. Você está preso em um ciclo que só você alimenta e quanto mais insiste, mais distante fica da verdade. Essa autoilusão é como um espelho que reflete uma versão distorcida da realidade, onde você é sempre o protagonista, a vítima e o herói ao mesmo tempo. Você revisita conversas, exagera gestos e interpreta cada silêncio como um sinal oculto. Essa narrativa interna cria um filme em que o outro é exatamente como você deseja, e qualquer falha é ignorada ou explicada para manter o roteiro intacto. O estoicismo ensina que o sofrimento vem do erro em nossos julgamentos. Quando você escolhe ver a realidade pelo filtro da ilusão, o sofrimento é inevitável. Mas essa ilusão não é um castigo, é uma armadilha confortável. Ela te protege da dor da verdade, do abandono e da rejeição. Por mais que você sofra, é preferível para sua mente manter essa história, porque ela oferece uma esperança, por menor que seja. O desafio é perceber que essa esperança está te roubando a vida real, o presente e a possibilidade de se curar. Só enfrentando essa mentira interna, você pode romper o ciclo e começar a viver de verdade. Reconhecer que você está se iludindo sozinho é um ato de honestidade brutal consigo mesmo. É o primeiro passo para desmontar a prisão mental que você construiu. Quando você para de alimentar essa ilusão, abre espaço para aceitar o que realmente é, por mais doloroso que seja. E é nesse espaço que nasce a liberdade de viver sua vida sem fantasmas, com clareza, força e dignidade. Número 10. Nem todo desejo merece ser atendido. Nem todo desejo que surge dentro de você merece ganhar espaço ou se tornar ação. Nem toda vontade é sinal de algo que realmente importa para o seu bem-estar ou crescimento. Muitas vezes, o desejo que te prende a uma pessoa que não te escolhe é só um eco da sua carência, do medo de estar sozinho, da necessidade de se sentir aceito. O estoicismo ensina que precisamos distinguir entre o que é necessário e o que é apenas um capricho da mente. E o sofrimento vem quando confundimos esses dois. Desejar algo que não está ao nosso alcance é natural, mas insistir em atender a esse desejo sem questioná-lo é uma escolha. É alimentar uma chama que só traz dor e frustração. Você precisa olhar para dentro e perguntar: esse desejo realmente me ajuda a crescer? Ou ele me aprisiona em um ciclo de ilusão? Nem todo desejo merece virar ação. Algumas vontades precisam ser reconhecidas, acolhidas e deixadas ir. A verdadeira força está em conseguir dizer não para o que destrói sua paz. É o domínio sobre si mesmo, a capacidade de não se deixar dominar pelo impulso ou pela ansiedade.
O estoicismo valoriza a razão acima da emoção momentânea, e é essa razão que pode te guiar a escolher o que vale a pena. Amar a si mesmo inclui saber negar aquilo que não te serve, mesmo que pareça difícil ou doloroso no instante. Quando você aprende a filtrar seus desejos, cria um espaço interno para o que realmente importa, para a liberdade, para o crescimento e para a serenidade. Nem todo desejo deve ser atendido, especialmente aquele que te prende a um sofrimento desnecessário. Escolha o que te fortalece, escolha o que te liberta. Essa é a verdadeira sabedoria que transforma o sofrimento em paz. Número 11. Você está escolhendo sofrer. A dor que você sente pode parecer inevitável, como se fosse uma sentença imposta pelo destino. Mas, na verdade, você está escolhendo sofrer. Não no sentido de que você queira a dor, mas porque insiste em alimentar pensamentos, emoções e histórias que só aprofundam o seu sofrimento. O estoicismo nos ensina que o sofrimento nasce da interpretação que damos aos eventos, e não dos eventos em si. Assim, você pode começar a perceber que tem poder sobre a maneira como reage. Quando você revisita a mesma lembrança dolorosa, se prende a expectativas não correspondidas e se apega ao passado, está deliberadamente reacendendo a chama da dor. Essa escolha não é consciente. Muitas vezes acontece no piloto automático, mas é uma escolha. O desconforto pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado é um caminho que você escolhe ao se negar a soltar, a perdoar e a seguir em frente. O sofrimento pode ser um professor duro, mas útil. Ele pode mostrar onde você ainda se prende a ilusões e onde seu ego reclama por controle e reconhecimento. Reconhecer que está escolhendo sofrer é um passo de coragem para retomar as rédeas da sua mente e do seu coração. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar o que decide alimentar dentro de si. Escolher sofrer não significa que a dor desaparece imediatamente, mas significa que você deixa de ser vítima das circunstâncias. Você se torna responsável pela sua paz. Essa responsabilidade é o caminho para a liberdade. Quando você aceita que tem poder para decidir seu sofrimento, começa a construir uma vida onde a serenidade não depende do outro, mas de você. Número 12. A ilusão também é um vício. A ilusão que você alimenta não é apenas uma distração passageira, ela é um vício. Um vício sutil, mas poderoso, que gruda na mente e no coração como se fosse necessário para sobreviver. Assim como um vício em substâncias ou comportamentos, essa necessidade de manter a fantasia acesa cria dependência. Você sabe que está se machucando, mas ainda assim volta para ela, vez após vez, buscando um alívio que nunca chega de verdade. Esse vício se alimenta da esperança e da expectativa. Cada pequena sinalização, cada gesto ambíguo, é uma dose que mantém essa ilusão viva. A mente viciada interpreta esses sinais como provas de que a fantasia tem futuro, mesmo quando a realidade grita o contrário. O estoicismo nos lembra que o sofrimento surge do erro nos julgamentos. Aqui o erro é escolher a ilusão em vez da verdade, mesmo sabendo que isso só causa mais dor. Romper com essa dependência exige esforço e coragem. É preciso enxergar que a ilusão não é amiga, mas inimiga disfarçada. Como um dependente químico, você precisa admitir que está preso e buscar a força para se libertar. A verdadeira liberdade só vem quando você para de buscar nos outros aquilo que só pode encontrar em si mesmo: a aceitação, a paz e o amor próprio. Aceitar essa verdade é duro, mas é o caminho para a cura. Quando você finalmente se liberta do vício da ilusão, encontra um espaço limpo para reconstruir sua vida com clareza e dignidade. O estoicismo nos ensina que a serenidade nasce da verdade e do domínio sobre si mesmo, e esse é o antídoto que pode te salvar dessa prisão invisível.
Número 13. Sua paz não depende da outra pessoa. Um dos maiores erros que você pode cometer é entregar sua paz nas mãos de outra pessoa. Esperar que alguém mude, volte ou sinta o que você deseja é colocar sua tranquilidade nas mãos do acaso e da vontade alheia. Essa é uma armadilha que aprisiona e enfraquece. O estoicismo ensina que a verdadeira paz nasce do controle interno, daquilo que está sob seu domínio, suas atitudes, suas escolhas, seu olhar sobre a vida. Quando sua paz depende da presença, da atenção ou do afeto de outro, você se torna vulnerável às oscilações externas. Cada silêncio, cada demora, cada gesto distante vira um terremoto emocional que abala seu equilíbrio. Você deixa de ser o guardião da sua mente para ser refém das ações e sentimentos que nunca poderá controlar. Essa dependência cria sofrimento, ansiedade e uma sensação constante de insegurança. A liberdade emocional surge quando você decide que sua serenidade será inabalável, independente das circunstâncias externas. É entender que você pode escolher onde colocar seu foco e seu valor. O outro é um agente externo, que pode até influenciar, mas jamais determinar como você se sente. Esse é um dos princípios mais libertadores do estoicismo, a separação clara entre o que é nosso e o que não é. Quando você internaliza que sua paz não depende da outra pessoa, começa a se reconstruir de dentro para fora. Você para de buscar fora aquilo que só pode encontrar em si mesmo. A verdadeira fortaleza é essa autonomia emocional, essa capacidade de permanecer calmo e centrado, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. A paz não é uma moeda que se troca, é uma conquista interna. E essa conquista só depende de você. Número 14. Chega de viver à espera de um milagre. Viver esperando um milagre é viver preso a uma ilusão que adia sua liberdade. Você fica aguardando que algo externo, inesperado e extraordinário mude a sua situação, como se o tempo e o universo estivessem conspirando a seu favor. Mas a verdade é dura. A vida não nos deve nada. E milagres são raros. Na maior parte do tempo, o que temos é o presente, feito das escolhas que fazemos aqui e agora. O estoicismo nos convida a agir, não a esperar. Essa espera por um milagre te mantém estagnado, refém da esperança vazia, impedindo que você tome as rédeas da própria vida. Você olha para fora, para o outro, para o passado, ou para um futuro incerto, e esquece de olhar para dentro, para as ações que estão ao seu alcance. O sofrimento cresce quando você se recusa a assumir a responsabilidade pela sua própria paz e felicidade. Esperar que algo mude sem que você faça nada é uma forma silenciosa de autopunição. O verdadeiro poder está na ação consciente e na aceitação da realidade como ela é. O estoicismo ensina que o que importa é o que você pode controlar, suas decisões, seu comportamento, seu foco. Não existe milagre que substitua o esforço diário de se libertar das ilusões, de romper os ciclos de sofrimento e de construir uma vida baseada na verdade. A liberdade não é um presente que se recebe, é uma conquista que se busca. Chega de esperar pelo inesperado, chega de depositar sua esperança no acaso. O momento para mudar é agora, dentro de você. Quando você para de esperar milagres e começa a agir, encontra uma força que não depende de circunstâncias externas, uma força que nasce do compromisso consigo mesmo. Essa é a verdadeira transformação que o estoicismo propõe. Número 15. Liberte-se da pessoa que só existe na sua cabeça. A maior prisão que você enfrenta não é física, mas mental. A pessoa que você pensa que ama, aquela que habita seus pensamentos, suas expectativas e suas fantasias,
Muitas vezes existe apenas dentro da sua cabeça. Você cria um personagem, uma versão idealizada que preenche seus desejos e medos, mas que pouco tem a ver com a realidade. Essa prisão invisível é dolorosa porque mantém você preso a algo que nunca poderá ser. A ilusão dessa pessoa imaginária impede que você viva o presente e se abra para o que realmente está à sua volta. É como tentar abraçar a sombra de alguém. Você se esforça, mas ela sempre escapa, deixando um vazio difícil de preencher. O estoicismo nos lembra que sofrimento vem do erro em nossos julgamentos. Amar uma imagem falsa é um desses erros que criamos para evitar a dor da verdade. Mas quanto mais você se apega, maior será o sofrimento. Liberar-se dessa pessoa imaginária exige coragem para enfrentar a realidade, por mais dura que ela seja. É reconhecer que a história que você conta para si mesmo não passa de um reflexo distorcido da verdade. Quando você deixa de alimentar essa fantasia, começa a construir um espaço interno livre para a aceitação, para a serenidade e para o reencontro consigo mesmo. É um processo de desapego necessário para recuperar sua autonomia emocional. Essa liberdade não significa esquecer ou negar o que sentiu, mas entender que o amor verdadeiro não vive no campo das ilusões. Ele nasce no encontro com o real, com todas as suas imperfeições e limitações. Libertar-se da pessoa que só existe na sua cabeça é o primeiro passo para reencontrar a si mesmo, para viver com dignidade e para abrir espaço para o que pode realmente florescer, dentro e fora de você. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a liberdade verdadeira começa quando você para de lutar contra a realidade e escolhe dominar a si mesmo. Até o próximo vídeo.